Bom dia, meu povo! Bom dia! Tudo bem com todo mundo? Vamos falar de tarô e bruxaria, pautado no tarô das deusas universais. O mago hoje, pessoal, um mago e o arcano 1. Ontem eu vim falando sobre... Ontem não, né? Anteontem, na verdade. Eu vim falando sobre o arcano 0, o louco, e a deusa chinesa, Lan Sai-ho. Que ligação a gente consegue ver entre essa deusa e esse arcano, né? Os mistérios que esse arcano traz. E do que tem a ver o louco, né? O que o louco representa na nossa caminhada como bruxes, né? Como bruxas e bruxos na nossa caminhada mágica, de autoconhecimento e de despertar, né? O louco, ele, como não ficou gravado, porque o Facebook não, o Instagram bugou a gente, eu vou falar só um pouquinho, tá? O louco é o primeiro impulso, é o nosso a primeira fagulha de despertar que a gente tem, que a gente acorda pra vida e fala, opa, tem outro caminho, então eu vou por este outro caminho, né? O louco é esse se entregar no abismo para alguma coisa desconhecida, né? Algo que você ouve e você sente que você deve ir. Com a deusa Lan Sai-ho, né, que é a deusa que é despretensiosa, que é a deusa que é dos prazeres, que é uma das 8 imortais da China. E hoje falaremos... desculpem. E o louco, ele é no nosso caminhar quando a gente descobre, né? Quando a gente descobre a nossa vocação, nosso ofício como bruxas, como bruxos. E então a gente decide se lançar nesse caminho. E hoje nós vamos falar do arcano 1. O mago, segundo o tarô das deusas universais. Esse arcano tem a ver com a deusa Deméter. E essa cartinha maravilhosa que a gente tem aqui. O mago, pessoal, o mago, ele é a primeira ação. Ao passo que o louco é o primeiro impulso, o mago, ele é a nossa primeira ação, o nosso primeiro passinho rumo a alguma coisa. O mago é o início, é o nosso aprendizado, né? E como o próprio nome diz, ele é o mago, ele traz pra gente toda a noção, o conceito de fantástico, toda a noção, o conceito de magia, toda a noção e conceito do próprio ofício de tarólogos que temos, que somos, né? Ele é que nos apresenta esse ofício de adivinhação para nós, porque ele é a questão do arquétipo do magista, do mago, do bruxo, daquele que sabe fazer feitiçaria, né? E bom dia, gente. Então, o mago na nossa caminhada de bruxaria, ele é justamente o nosso despertar, o nosso início, o primeiro passo na nossa caminhada. É sabermos, inclusive, que somos aprendizes e eternos aprendizes, né? É saber, inclusive, que a gente acabou de iniciar na bruxaria, que é aquele momento onde a gente... É aquele momento onde a gente acessa tudo e a gente fala, nossa, que mega power, que legal, que bacana, e é isso que eu quero pra minha vida, né? E a gente começa a estudar. E quando a gente começa a estudar o caminho da bruxaria, qual o primeiro assunto que a gente acessa, né? Tirando o sabá, deus e deusa, a gente acessa os 4 elementos. O conhecimento dos 4 elementos é um conhecimento muito, muito importante, né? Pra esse arcano, pro arcano 1. Tanto que em simbologias tradicionalistas, clássicas, de Marsella, por exemplo, no tarô de Marsella, a gente consegue ver na mesa de disposição do mago os 4 elementos ali, né? E quais são esses 4 elementos? Terra, ar, fogo e água. Juntamente com o 5º elemento, que somos nós, né? Que é a junção de tudo isso. E esses 4 elementos, eles têm muita importância dentro da bruxaria como um todo, não só como prática, como técnica, como crença, mas também ele é um sentido macro, né? Ele abrange muitas outras coisas, não só esses 4 elementos básicos da natureza. E o mago, ele vem falar desse início, desse aprendizado, ao passo que se a gente não se coloca como um aprendiz,
a gente não vai evoluir, a gente vai ficar estagnado, né? E o mago, ele é todo potencial para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser realmente um mago, mega power, né? Então, o mago, a gente costuma dizer que ele é um maguinho. Um maguinho em desenvolvimento, né? Somos nós no comecinho da nossa caminhada, quando a gente está começando a se desenvolver, conhecer os conhecimentos ocultos, né? E no nosso tarozinho das deusas universais, de Maria Karate, que é um tarô maravilhoso, que eu amo, que eu vou tratar aqui dele com vocês, 22 dias com o tarô, eu vou tratar até o arcano 21, o mundo, e a gente vai ver que deusas que ela representa aqui, pra gente fazer uma ligação com a cartinha de tarô. E eu sempre tive, como eu falei pra vocês na live do logo, que não ficou gravada, eu sempre tive a vontade de fazer esse trabalho de ligação com a mitologia das deusas, que é retratada na carta do tarô das deusas universais, juntamente com o significado do arcano, né? Eu comecei esse trabalho no meu blog Meu Livro das Sombras, há muitos anos atrás, é um blog super velho. Eu acho que ele ainda tá na internet, mas eu não posto mais nada nele. Mas tem, acho que alguns arcanos eu fiz. E depois eu tentei de novo fazer aqui pelos stories do Instagram, mas também desanimei, não deu muito certo. Foi bem no começo da Caixa da Bruxa. E eu sempre tive a dificuldade de entender por que a Maria Karate, que é a dona deste tarô, né? Por que ela ligou esta deusa em específico, né? Deméter, ao mago. Porque quando a gente acessa o mago, a gente vê que o mago, ele é um jovem. Ele é, assim, não sempre, né? Quando a gente vai falar em jogadas, assim, não sempre ele vem falar de um jovem. Ele pode vir falar de uma pessoa jovem, pode vir falar de uma pessoa de qualquer idade, pode vir falar, inclusive, de uma situação. E não só de uma pessoa, né? Só que o mago, ele sempre traz aquela noção de início, de aprendizado, de aprendiz. Ao passo que Deméter, ela não é uma deusa aprendiz. Ela não é uma deusa iniciante. Muito pelo contrário, Deméter, ela é uma deusa mãe. Ela é a deusa da terra, ela é a deusa da fertilidade, né? Em muitos momentos, eu refletindo sobre esta deusa para esta carta, eu pensei na questão dos 4 elementos mesmo, né? Evidenciando isso, porque o mito de Deméter, ele é o quê? Ela é a mãe de Perséfone. Deméter é uma deusa grega. Então, o mito de Deméter, ele é muito mais conhecido pelo mito do rapto de Perséfone, que é sua filha, né? Então, Deméter, só se a gente mergulhar muito no conhecimento dela, no culto dela, muito nos estudos dessa deusa, para a gente conseguir separar ela da filha. Porque é como se fosse uma mitologia só, uma história só. O rapto de Perséfone, então, é também a história da mãe, Deméter, que a partir do momento que Perséfone é raptada por Hades e levada ao submundo para se transformar na rainha dos mortos, na rainha do submundo, junto com Hades, que é seu marido tão amado, Perséfone, então, a senhora da terra, a senhora da vida e da morte, a senhora da fertilidade, ela sai em busca, né, da sua filha. Então, no momento que ela sai, toda a terra fica infértil, tudo fica frio e é inverno. Porque ela está triste e ela está procurando pelo mundo pela sua filha raptada, né? Bem resumidamente aqui o mito, tá, gente? Porque a gente tem meia horinha só nessa live de manhã. Depois, se vocês se interessarem, vocês vão buscar mais, não só sobre o mago, mas também sobre o mito das deusas retratadas aqui. Então, quando ela acha Perséfone, eles fazem um acordo. E esse acordo é que Perséfone fique metade do ano com Hades no submundo, e então nessa metade do ano que Deméter fica sem a filha, o mundo é infértil, a terra é fria, é inverno, né? E quando Perséfone sobe então à terra para ficar com a mãe, é verão. É verão, a vida segue de novo, tem vida, tem flores, tem fertilidade na terra, porque Deméter está feliz com a filha. Então, nesse passo, o que a gente consegue ver? Que Deméter é a senhora das 4 estações, porque o mito de Deméter e Perséfone, eles inclusive dão origem aos mistérios de Eleusis da Grécia. Os mistérios de Eleusis, eles são um culto, um rito
mistérico e iniciático dessas tradições gregas, desses cultos politeístas gregos, né? Onde esses mistérios, eles são tidos como passagens da vida, morte e renascimento, passagens das estações do ano. Elas explicam, então, como funciona a magia da vida. E o mago, ele é o quê? O mago, ele é essa magia. Eu acho que a autora, nesse passo, ela ligou Deméter a esse arcano, não pela característica do mago ser o aprendiz, ser o iniciante, ser o jovem, porque, como eu falei, Deméter não é isso, né? Deméter é a mãe, é a mãe terra, é aquela que fertiliza, ela é a senhora da fertilidade, da cornucópia, mas ela também é a senhora da magia, e ela também é a senhora das 4 estações, porque quando a filha está com ela, tudo é fértil, tudo é verão, tudo é vida. Quando a filha não está com ela, tudo é infértil, tudo é morte, tudo é inverno. E o inverno, o verão, primavera, outono, eles são, na realidade, também representações dos 4 elementos, que também tem tudo a ver com o que o mago vem falar. Porque quando a gente coloca o significado dos 4 elementos nessa carta, como eu falei, os 4 elementos, eles não são somente essa visão pueril e rasa que a gente tem desses 4 elementos da natureza, né, que inicialmente são 4, mas se a gente for aprofundar a nossa pesquisa, a gente vai ver que os 4 elementos, eles se transformam em muitos elementos. E em culturas orientais, esses 4 elementos são 5, são 7. Então diverge muito. Então tem toda essa magia do elemento da natureza. Toda essa magia da questão que acontece com a própria natureza no mago. E essa natureza, ela não acontece só externamente. O mago também vem falar da natureza interna, desses 4 elementos, a gente encontrando esses 4 elementos internos em nós. E sabendo trabalhar com eles, porque isso realmente é o mago, dentro inclusive da nossa caminhada mágica espiritual. Como eu comecei falando, na nossa caminhada mágica, quando a gente começa na bruxaria, um dos primeiros pontos que a gente vai estudar são os 4 elementos, né? É uma matéria básica que a gente estuda, são os 4 elementos. Para que a gente possa ser capaz de operar magia, a gente precisa, então, ser familiarizado com esses 4 elementos e saber controlá-los, podemos dizer assim, fora de nós e principalmente dentro de nós. E quando a gente fala também de 4 estações do ano, a gente também está falando da regência dessas 4 estações dentro da nossa vida. E isso é a essência do mago, enquanto estamos na realidade falando dele, ligando a bruxaria, né? Porque então os 4 elementos, eles são dentro de nós as nossas emoções, que é o elemento água, temos o nosso pensamento, que é o elemento ar, temos o nosso corpo, que é o elemento terra, e temos o fogo, que é o espírito. E esses 4 elementos, 5 elementos, eles vão para muito além do que a natureza fala que eles são, né? Então, na realidade, pessoal, a essência do mago para uma jornada bruxística é a gente saber encontrar e fazer a ligação, a fusão desses 4 elementos dentro de nós, porque essa é a verdadeira magia, né? Lá no louco, então, seguindo uma jornadinha, lá no louco a gente se debruçou no abismo, a gente concordou com isso. A gente teve um leve despertar, a gente sentiu alguma coisa estranha, a gente falou, eu acho que alguma coisa tem aí, eu acho que eu sou meio louco, acho que eu sou meio fora do padrão, eu acho que tem um outro caminho que eu posso seguir e que não me foi apresentado. Então o louco vai e se debruça nisso. Ao passo que o mago já no abismo, já debruçado, já conhecendo algumas coisas, porque o mago, pessoal, por que ele é o mago? Porque ele já tem um conhecimento, porque ele já sabe de algumas coisas. O mago, ele não é o louco, despretensioso e sem conhecimento na trouxinha. O mago é aquele que já tem alguns conhecimentos dentro dele. Muito embora seja um conhecimento raso, muito embora seja um pouco conhecimento, mas ele já tem esse conhecimento. Então é com esse conhecimento que ele vai trabalhar. E é esse conhecimento que a gente precisa estudar
trabalhar dentro de nós para que a gente possa ir para o arcano 2, que é a sacerdotisa, que é a magia muito mais aprofundada, que é o ofício, a espiritualidade, a religiosidade mesmo, muito mais aprofundada. Para que a gente possa acessar os mistérios da sacerdotisa na nossa jornada espiritual, antes a gente precisa passar pelos mistérios do mago e, nesse caso do tarô das deusas universais, a gente também precisa passar pelos mistérios da deusa Deméter, que aqui ela está sendo representada, na minha opinião e na minha visão, e se vocês tiverem outras visões... Travou? Voltei? Acho que voltei. Então, como essa deusa se liga a esse arcano, depois vocês colocam pra gente aqui a opinião, tá? Então, Deméter, nesse passo, ela vem ensinar pra nós toda a riqueza não só do seu mito, mas ela também vem ensinar pra nós essa questão da gente fluir com as estações, né? Como eu falei, no mito, Deméter fica totalmente recolhida e a terra fica recolhida no inverno, porque entendam que Deméter é a própria terra, né? Juntamente com Gaia, ela é a fertilidade da terra. Então, ao passo que ela fica triste e a terra fica invernal, é um conhecimento para a gente, então, interiorizar esse inverno. Então, o que eu tenho que fazer no inverno? Eu tenho que rodar junto com a roda, né? Essa fluidez, você rodar junto com a roda do ano, que são as estações do ano, é a gente praticar a bruxaria. É a gente internalizar todos esses conhecimentos, assim como na roda do ano também, né? Na roda do ano e nas 4 estações estão os 4 elementos, assim como na trajetória da deusa Deméter. E também como senhora da magia. Deméter, na mitologia, ela fala com vários deuses para achar a sua filha. Ela tem a ajuda de Hécate, ela fala com Hermes, né? Vários deuses aí que são, inclusive, deuses psicopompos. O que são essas divindades psicopompos? São divindades que conseguem fazer o intercâmbio e a conexão entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, né? Então, Hermes é o mensageiro dos deuses, ao passo que ele também leva mensagens dos humanos aos deuses. Hécate é a mesma coisa. Hécate é recebida e respeitada no panteão grego inteiro, temida até mesmo pelos próprios deuses, por Zeus. E ela é a única deusa que tem total acesso e livre acesso dos mundos dos gregos, que é o mundo do meio, o mundo mundano, o reino celestial, que são os campos elíseos, e o reino infernal, que é o Hades. Então, nesse passo, Deméter se comunica com todas essas divindades, fazendo dela também uma senhora da magia, que liga também ela ao mago, ao arcanum, né? Então, para que a gente possa entender melhor todas essas questões, a gente pode fazer uma meditação com essa carta do tarô. A gente pode fazer uma meditação com essa deusa, se ligando a tanto a deusa quanto ao arcano, para que a gente possa aprender mais, se aprofundar mais nos mistérios que são retratados nesta carta. Porque o tarô, ele tem 78 arcanos, ou seja, 78 cartas, né? E cada arcano, inclusive a palavra arcano, significa mistério. Então, a gente se conectar e conhecer esses arcanos é a gente adentrar um mistério. É a gente conhecer um mistério dos deuses, um mistério da vida, um mistério universal, né? Uma lei universal, uma verdade universal. Porque o tarô, ele é isso, né? Ele é a abertura para que a gente possa conhecer esses mistérios e entender a experiência humana, entender a jornada espiritual num ponto de vista bruxístico, num ponto de vista pagão, tá, gente? Então, é isso que eu tinha para separar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes disso, deixa eu só ler aqui os comentários das pessoas. Eu tô exatamente nesse estágio do mago, leitora geminiana. Que legal! É um estágio muito gostoso. É o nosso início, né? É a nossa jornada de aprendizado. Às vezes a gente fica muito tempo no mago, né? Porque são muitas coisas para aprender. E o mago, ele é justamente esse tempo para aprendizagem. Esse início, né? O começo das nossas práticas. Às vezes a gente fazendo uma prática ali, uma prática aqui, mas o que é interessante desse arcano é que, na realidade, a gente aprende, vivendo o tarô e vivendo ele também, que o mago, ele é eterno.
que na realidade a gente passa não só pelo mago, mas por todos os arcanos do tarô mais de uma vez na nossa vida. E principalmente mais de uma vez dentro do nosso caminho espiritual. E o mago, ele sendo sempre o início, sempre a aprendizagem, sempre a questão de você explorar o seu potencial, você querer explorar os seus limites, né? Você falar, não, isso eu não sei, então vamos, eu vou aprender sobre isso. Né? Eu vou me aperfeiçoar nisso. E vamos fazer e vamos praticar. O mago, ele tem que estar o tempo todo no nosso caminho. Né? Como se a gente falasse que a dedicação é eterna. Porque ela é eterna. Né? Então é como se a gente estivesse o tempo todo aprendendo. E se a gente não tiver essa noção no nosso caminho, a gente não vai avançar. Tá? Nossa, que conteúdo ótimo, é tudo que eu li no livro Jung e o Tarô, só que muito mais explicado de forma clara por você, tô adorando. Essa carta sua é bem mais interessante do que a do Rider-Waite Marcélia. Sim, eu adoro o livro Jung e o Tarô, adoro muito, muito, muito. Eu amo este livro, eu tenho ele aqui, inclusive, amo. E deixo recomendado para todos, tá, gente? Esse livro é maravilhoso. É um livro de psicologia analítica, escrita pela Sally Nichols, uma psicóloga junguiana. E é um livro maravilhoso, viu, pessoal? E ele é lindo também. Ele traz aqui as cartas, né? As cartas aqui nas orelhas. São maravilhosos. Eu amo este livro, eu amo o estudo do tarô. E é isso, gente. Muito obrigada. Quem não assistiu agora, assista depois, compartilhem, curtam aí. E eu espero que vocês tenham gostado, se aprofundem nesses estudos, tanto das deusas apresentadas, como das cartas de tarô aqui, tá bom? Amanhã estamos aí de novo com o Arcano 2, a sacerdotisa. E qual é a deusa da sacerdotisa? Ai, não me lembro. Ísis. A deusa Ísis. Então amanhã falaremos sobre a sacerdotisa e a deusa Ísis. Tudo com um aspecto bruxístico e pagão que a gente gosta muito. Tá bom, gente? Beijinhos e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.